Bom dia, bem-vindos ao último Conexão Tintas Renner dessa temporada. E gostaria de agradecer a todos que estão aí conosco nessas 7 lives que a gente fez. Obrigada, a gente teve uma repercussão muito bacana aí também na mídia. Gostaria de agradecer a todo mundo que está conectando aí. Queria pedir para vocês ficarem até o final. Hoje o nosso tema é o nosso produto, né? Que é o Recolor Gold, que é um produto novo, né, teoricamente, e ainda as pessoas ainda têm algumas dúvidas em relação a ele, então a gente decidiu fazer essa live, e também porque a gente tem muito pedido de pessoas que querem saber sobre os acabamentos, né, então se eu tenho uma parede, qual é o acabamento, semibrilho, fosco, então a gente decidiu fazer essa live também para esclarecer, junto com o nosso colega que é especialista técnico. Então, Douglas Toledo vai se apresentar e eu vou pedir só para me dar um oizinho aí para a gente já começar a nossa live. Tá bom, Douglas? Obrigada, pessoal. E a gente fez uma enquete também no nosso Instagram, se vocês quiserem dar alguma ideia de algum tema que a gente não tenha falado nas lives, fiquem à vontade. Douglas, pronto? Estamos aguardando. Oi, Olá. Douglas. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Bom dia a todo mundo que nos assiste também. Conexão tá ótima, Douglas. Tá bom? Tudo tá certo? ótima. Então, Tudo tá certo. Tá ótimo. Então, Douglas, queria que tu primeiro te apresentasse, Claro. explicasse um pouquinho da tua história aí pro pessoal que ainda não te conhece. Certo. Bom, meu nome é Douglas Toledo Pereira, sou assistente técnico das Tintas Renner, atendo a região sul, né, juntamente com meu outro colega Douglas Flores, atendo a região da Grande Porto Alegre, Litoral Norte e região da Serra também, né. Estamos aí agora, dia 21 de maio, completo 19 anos de empresa, né, uma história que começou desde a produção, trabalhando em base solvente, né, fui passando por alguns outros departamentos, né, e desde 2016, na assistência técnica aí, juntamente com a equipe do Plínio, que fez a primeira live conosco aí. Isso, então o Douglas aí já tem um tempinho de casa e ele é nosso treinador técnico, então é a pessoa ideal aí para falar um pouquinho mais sobre esse produto incrível aí que a gente tem no nosso portfólio, né? Trouxe ele aqui, então, Douglas, nossa linha Recolor Gold, certo? Primeiramente, falar de como, né, iniciou essa nova categoria, né, a linha Super Premium, né, ela, em setembro de 2019, se oficializou, então, né, através da Abrafat, a categoria, né, Super Premium, né, hoje, então, existem 4 categorias, né, então, com isso, ficou a econômica, a standard, a Premium e a Super Premium, né. O nosso Recolor Gold, que é o nosso produto Super Premium que vamos falar hoje, então, ele foi oficialmente colocado no mercado, digamos assim, né, a partir de agosto de 2018, então, um ano antes da oficialização da categoria Super Premium, né. Por quê? Porque a gente já se preocupou com as tendências de mercado, né, e lançamos aí com essa antecedência um produto de categoria Super Premium, né. Então, quem contempla essa categoria é a norma 11702, né, para quem não conhece, né, e nos assiste aí. Então, essa norma sofreu essa atualização, né, com base na classificação de produtos, né, onde também abrange a outra norma, que é a 14942, que fala sobre a determinação do poder de cobertura para esse tipo de categoria, né, e o rendimento, né. Quando a gente fala num produto super premium, né, a gente automaticamente diz que esse produto ele tem que entregar algo a mais, né, sendo uma categoria super premium. Então, a norma diz que, no mínimo, ele tem que entregar 33% exatamente, né, a mais que um produto premium, né. Então, com isso, o consumidor está realmente levando um produto que vai dar um benefício a mais, né, pelo preço que vai se pagar por ele, né. Então,
tanto em questões de qualidade, rendimento, né, cobertura, né, que são os atributos principais de um produto super premium, né. Sim, Douglas, eu queria que tu explicasse o que é essa cobertura que a gente está falando, né? Porque não sei se o pessoal aí que está de consumidor final entende que essa melhoria foi justamente para diminuir o tempo de trabalho, né? Enfim, explica um pouquinho aí para nós. Certo. Bom, a norma diz que a tinta de categoria super premium, ela tem que cobrir 98,5% de um contraste, né? O que é o contraste? É o branco, né, sobre o preto, né, sobre a tarja preta. Então, ela tem que ter 98% de cobertura, né? Então, esse teste é feito assim. Quando a gente fala uma categoria super premium de cobertura, a gente está dizendo que ele tem que entregar menor número de mãos, né? Com isso, tu vai ter um rendimento melhor e uma economia final na tua obra, né? Dentro da categoria super premium da nossa linha Recolor Gold, a gente tem a linha Recolor Gold super cobertura, né? Que atende uma cobertura fantástica, né? Com menor número de mãos, né? Com um rendimento excepcional, porque ela vai entregar, e isso confirmado, né? Ela entrega 40% a mais de economia na obra, né? Tu tem uma cobertura com categoria super premium, ela tem um poder de cobertura úmida, né? O que é o poder de cobertura úmida, para quem não entende? É aquele produto que tu está rolando na parede, né? E tu está vendo ela cobrindo automaticamente com ela ainda não seca, né? Ela ainda úmida na parede. Esse é o poder de cobertura úmida. Então, quando se espalha a tinta dessa forma, você já está visualizando a cobertura, né, se cobrindo sobre uma superfície de uma cor diferente. Então, está vendo ela cobrindo a primeira demão, né? Claro que a recomendação de um fabricante é sempre um número de 2 demãos, né? O menor, no caso, o mínimo é 2 demãos, né? Então, tu tem que ter pelo menos 2 demãos aplicadas. Mas um produto de categoria super premium, como é o nosso Recolor Gold de super cobertura, ele realmente cobre, já vê ele cobrindo na primeira demão, né? E um rendimento, num espalhamento incrível. Não, então, ele já atende esse tipo de norma, né? Da categoria super premium. Sim, só para o pessoal entender, Douglas, levanta um pouquinho a tua tela e o Gold que o Douglas está falando é o vermelho, né? Este aqui. É o do meio. Isso, para o pessoal entender. Esse é Isso. E o acabamento dele é fosco, né? Isso, o acabamento fosco. Então, o atributo principal do nosso super cobertura, né, é realmente a cobertura, né, o super rendimento, né, rendimento acabado, né, acabado quando eu digo é aquele rendimento entregue, né, não é o espalhamento hoje que a gente conhece de mercado, né, que diz lá, rende tantos metros quadrados, né, mas é por galão espalhado, não é cobertura entregue, né, cobertura fechada, que é dentro daquela questão que a gente comentou antes, que é o 98,5%, né, de fechamento do filme da tinta, né, de cobertura entregue. Então, na primeira demão, esse produto é fantástico, você vai ver ele cobrindo na primeira demão, né, então, mas automaticamente, claro, a gente sabe que tem que dar no mínimo 2 demãos, então, por desencargo de consciência, sempre vai dar no mínimo 2 demãos. Mas é um produto fantástico, né, eu acho que cabe todo mundo fazer essa experiência com o Recolor super cobertura, né, o Gold, né, porque realmente a cobertura dele é fantástica, o rendimento é excepcional. Um exemplo bem bacana é tu pegar texturas de alta absorção, né, tipo Fuger, né, texturas, uma textura rústica, né, que tem um grão, né, um perfil alto, que absorve bastante tinta. Então, esse produto, nesse tipo de superfície, ele realmente vai ter um rendimento fantástico, né, tu vai ter uma economia grande. A gente vê clientes dizendo, Douglas, eu fui comprar um balde para pintar meu apartamento, mas acabou me sobrando meio balde quase de tinta, porque o produto realmente ele rende, tu tem economia. Isso é economia de obra, né? Isso realmente é tu fazer uma economia quando tu adquire um produto super premium. Eu acho que está aí uma grande diferença, né, entre uma categoria menor, uma linha premium, uma linha standard, né? Isso não é espalhamento de tinta, é cobertura entregue, né? Então tu vê realmente a diferença quando você adquire aí talvez 8%, 10% de diferença de custo entre uma linha premium e uma linha super premium, mas realmente tu vê uma diferença, né, real, né, na prática, na parede aplicada.
A gente tem um vídeo, até para o pessoal, se quiser ver aí na prática, né? A gente tem um vídeo dos pintores usando da amostra de 2018, se eu não me engano. Tinha uma parede bem escura na área externa lá da amostra e eles fizeram o teste. E realmente, assim, incrível mesmo. O fundo era cinza escuro e eles passaram uma cor clarinha em cima e foi realmente, assim, bem incrível, assim. Eu acho que quem tiver interesse de ver, a gente tem esse vídeo no nosso YouTube, né? Legal, isso. E eu estava presente nesse dia lá na Mostra Elite Design e o depoimento dos pintores que participaram também do evento foi totalmente positivo, né? Só elogios do produto que realmente ele cobre no primeiro de mão, né? Uma grande vantagem da linha Recolor Gold, né? Esse é do primeiro que a gente falou, mas a gente não acabou introduzindo na conversa. Ele é um produto 3 em 1. O que é um produto 3 em 1? Ele é um produto que ele é branco, tu compra ele como um branco, ele é base pastel e base média. Então, para quem é lojista, né, e quer controlar e gerenciar melhor o estoque, ele é um produto que ele atende cores base pastel e base média também, né, além de ser branco. Então, ele é o branco base que a gente diz, né, é um produto 3 em 1, então é um produto diferenciado de mercado, né, esse já é um quesito dele. O que é legal a gente falar para o consumidor final é que quando a gente escolhe uma cor clarinha, o lojista, ele vai pigmentar a tinta numa tinta específica, numa base específica, né? Eu não sei se todo mundo sabe disso. Eu, por exemplo, antes de entrar na Renner, eu não sabia. Quando tu vai escolher uma cor mais escura, um preto, um cinza escuro, o lojista, ele pega outra base, que é uma base super intensa. Então, ele tem vários tipos de base para fazer diversas cores. Ele não tem uma tinta só para fazer todas as cores, né? Correto, então, o Gold, ele possibilita a otimização desse estoque, né? Isso. O Plínio está comentando que o nome do vídeo que a gente tem lá no YouTube é Tinta na Lata. Então, procurem lá Tinta na Lata, vocês vão ver o vídeo de apresentação do Recolor Gold e os testes feitos com os pintores aí das regiões que a gente atua aí, né? A gente chama o sistema tintométrico, né? Então, o sistema tintométrico, ele contempla as nossas 4 bases, né? Base pastel, base média, base intensa e base super intensa, que são as cores mais fortes do leque, né? A gente sabe que o nosso leque, ele... Oi, tá me ouvindo? Congelou um pouquinho. Agora travou, né? Mas segue aí que eu acho que o pessoal tá... Eu só não queria que ninguém perdesse nenhuma informação tua. Claro. Avisem aí, pessoal. Tá tudo certo. Tá, eu tava falando do sistema tintométrico, não sei se tu tá me escutando. Tá, legal. Agora sim. Tá, eu não sei se o pessoal ouviu, então o nosso sistema tintométrico, ele é dividido em 4 bases, né? A base pastel, a base média, a base intensa e a super intensa, né? Seguindo do nosso leque ali, né? Não fielmente, mas dá para pegar como um padrão, da linha 1 a 4, a quarta camada do nosso leque de Voice of Color, são as que contemplam a base pastel, né? Da camada 5 do nosso leque, contempla a base média, da camada 6 a base super intensa e da camada 7, né, as cores super intensas, né, a camada 6 é intensa e a camada 7 super intensa. Então, voltando ali, o nosso produto, então, Recolor Gold, super Premium, ele contempla as cores da base pastel, que vai até a camada 4 do leque, e da base média, né, que contempla a camada até a camada 5 do leque, né, além de ser branco, né, então, aí eu acho que tá uma baita vantagem para quem, né, adquire o produto, né, um lojista, né, um comerciante, né, porque tu tem uma redução de estoque, então não precisa ter a base média para esse tipo de produto, né, porque já tem um produto que é 3 em 1, né, e eu acho que uma grande vantagem desse produto, que vai um pouco contra o mercado, é que quanto mais corante tu bota nele, no caso, quanto mais tu chega próximo das cores da base média, né, mais cobertura ele apresenta, ao contrário de produtos que quanto mais corante, parece que mais fluida fica a tinta com menos cobertura. Não, esse produto, ele age ao contrário, né, ele favorece, porque tu bota cores mais fortes, ele fica com mais cobertura ainda. Né, por quê? Porque devido ao alto teor de pigmentos nobres, né, que a gente sabe que são pigmentos que custam, tem um valor agregado à fórmula, né, então isso traz qualidade para o produto, né, e a qualidade de resina e quantidade de resina também, né, favorecem para esse tipo de situação. Ô Douglas, agora vamos falar um pouquinho de acabamento para a gente, agora que a gente falou do super cobertura, que é o nosso fosco, queria que tu falasse do nosso semibrilho.
Semibrilho, então vamos falar deste semibrilho aqui. Todo mundo enxerga aqui, esse azulzinho, tá? É o Recolor Gold, então, super resistência, né? O que é o Recolor Gold super resistência? Então, ele é um produto fenomenal, tá? Ele é um produto semibrilho, tá? Que ele já apresenta mais brilho que o semibrilho de mercado, tá? Então, ele tem um pouco mais de brilho em relação ao semibrilho de mercado, de linhas premium, tá? O que isso traz de benefício para nós, né? Isso traz, como o próprio nome diz, ele traz resistência, ele traz durabilidade, né? A gente diz que é um produto que atende as 4 estações do ano, né? Produto muito utilizado na serra, principalmente, onde eu atendo também, né? E litoral, né? No nosso litoral também, porque são lugares que tu tem muita agressão, né? De intempérie, né? Às vezes tu pode ter chuva no mesmo dia, como ter intensidade de sol no mesmo dia, né? Troca de frio, troca de calor, né? Isso é um choque muito grande para um filme de tinta, onde ele tem que resistir, né? Ele tem que proteger a superfície, né? Das casas, das nossas casas, do nosso caso do consumidor. Então, isso traz muita vantagem, né? Eu dou uma dica assim, quando tu tens um lugar que tu tenha muita umidade, né? Onde pega diferenças de sol durante o dia, né? Sombra à tarde, sol durante a manhã, que tem muita troca de calor, né? Onde o filme tem que resistir mais, tem que ter mais resistência, evitar um desbotamento precoce, um descascamento, né? Que são patologias que ainda talvez a gente vai falar, né, em umas próximas lives aí, né? Sobre patologia, que eu vi que o pessoal está pedindo bastante. Então, isso favorece muito essa resistência e essa durabilidade que o produto, né, e o consumidor exige, né? Então, quando você adquire um produto super premium da nossa categoria Recolor Gold Super Resistência, ele entrega esses atributos para o cliente. Então, ele deixa mais seguro, te dá segurança, porque tu vai prolongar a tua manutenção. Então, isso é economia. Quando prolonga a manutenção da tua casa, né, da casa do teu cliente, enfim, tu tá trazendo a economia, né? O Lucas está perguntando, resina que deixa acetinada. Na verdade, Lucas, tu tem uma composição de fórmula, tá? A gente vai falar de um próximo produto depois aqui, que é o nosso super lavável, porque a resina é o atributo, Lucas, que dá a condição de brilho, tá? Então, quanto mais resina na fórmula, mais brilho, mas também ela traz mais resistência, mais durabilidade, que a gente está falando que é o Recolor Gold Super Resistência, tá? Não sei se eu passei alguma outra dúvida aqui, mas eu acho que eu respondi a do Lucas aí. Então, tem a ver com a quantidade aí é equilíbrio de fórmula, tá? Aí vai questões de cargas, coisas que contemplam a fórmula. Beleza? Não sei se eu te respondi aí. Eu acho que é isso, Douglas. E aí, a gente parte aí para o nosso Recolor, que tem um acabamento aí novo, né? Que é um diferencial, que é o Recolor super lavável, né? Super lavado, isso. É o nosso acetinado, mas sendo da categoria Eggshell, né? O que é a diferença de um produto chamado Eggshell para um produto acetinado de mercado? O Eggshell, ele vem da terminologia da casca do ovo, né? Então, ele está se referindo, no caso, ao brilho da casca do ovo, né? Então, ele já é um brilho diferenciado do acetinado. Hoje, o que a gente escuta muito do mercado é que os acetinados que hoje existem no mercado têm um pouco mais de brilho que o cliente necessita, né? Isso onde você vai ver uma preocupação dos clientes. Quando tem uma parede com muita imperfeição, e aí, digamos que entra uma luz incidindo nessa parede, então você, quando olha assim, paralelo à parede, você vê um certo brilho. Isso, às vezes, incomoda muito o cliente, porque aparece muita imperfeição da parede. Por mais que ele compensou essa parede com uma aplicação de uma massa corrida, né, nivelou, deu 3 demãos, às vezes 4 demãos, e não conseguiu tirar todas as imperfeições, e aí ele vai usar um acetinado, e esse acetinado, muitas vezes, acaba também ainda não mascarando essas imperfeições, né? Então, isso acaba atrapalhando depois o resultado final. Então, quando tu tem um produto Eggshell, tu tem uma entrega de brilho um pouco menor, né, menor que esse acetinado de mercado. Aí está uma das vantagens, porque ele acaba não
presenciando muito as imperfeições da parede, né? Ele acaba mascarando, digamos assim, as imperfeições da parede. Isso traz vantagens, tá? Uma outra vantagem do nosso produto, então, super lavável, né? Nessa nossa Recolor Gold, é a questão realmente da lavabilidade. O que é lavabilidade? É a resistência à abrasão, né? A resistência de permitir a limpeza, né? A manutenção, tá? O que todo fabricante de tinta e que nós recomendamos é assim, que sempre se faça uma manutenção de limpeza em qualquer produto de linha base água depois de 15 dias, tá? Porque é quando você obtém a cura total, né, de um produto, do filme aplicado na parede, tá? Então, sempre se faz a manutenção após 15 dias, tá? E levo como dica isso para qualquer produto baseado. Então, mesmo depois de uma pintura nova, aguardem pelo menos 15 dias para poder fazer uma limpeza, uma passada com o lado amarelo da esponjinha, né, um pano. Tá? Uma outra coisa que a gente tem sempre, às vezes, uma dúvidas, o que agride mais? É um pano úmido ou uma esponja úmida? O pano úmido, gente, sempre vai agredir mais a parede, na limpeza, do que uma esponja do lado amarelo úmido, tá? Então, isso também dá para levar em conta aí. Falando da resistência, tá? Do nosso super lavado. Então, isso são testes feitos em laboratório, né? Se usa aí um equipamento, né, de resistência à abrasão, né? Isso tudo normatizado, né? Então, isso é contemplado na norma 14.942 também. Então, que atributos tem além da questão do mascarar as imperfeições da parede, né? Essa resistência à lavabilidade. Então, o nosso produto super lavável, ele atende a mais de 11 tipos de remoção de limpeza, sem deixar manchas, que é importante, né? Que tipos são esses, né, de produtos, de sujeiras? Chocolate, batom, né, marcas de giz de cera, lápis de cor, grafite, caneta esferográfica, né, ketchup. Então, esse tipo de produto que realmente são difíceis de sair, né, que a gente sabe que às vezes suja, né, o movimento de pessoas, crianças, aquela coisa toda. Então, lugares onde a gente tem mais movimento de pessoas, assim, ou questões até de sujeiras, né, que a gente sabe que às vezes, aqui tem muito sujeira disso aqui, eu sempre pinto, mas tá sempre aparecendo as manchas, por mais que eu limpe, fica sempre a manchinha. Então, assim, gente, opta sempre por acetinado, dica que eu dou. Interno, o pessoal usa muito acetinado por isso, pela resistência à limpeza, né? E outra vantagem também, porque o pessoal às vezes não gosta muito de brilho na parte interna da casa. Então, o pessoal usa também uma linha acetinada. Então, a linha Eggshell, a vantagem dela é exatamente essa, é a diminuição do brilho, que aí tu vai diminuir as imperfeições da tua parede, né? E, assim mesmo, contemplando a resistência à limpeza, né? Após os 15 dias que a gente comentou, né? De mais de 11 tipos de sujeira. Oi, tô te ouvindo. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Todas as tintas são laváveis? A gente diz assim, todas as tintas, é possível limpeza? Viu? Mas sim, é possível. Só que existe a resistência, né? Quanto mais brilho tiver esse produto, mais resistente à limpeza ele vai ser. Tá? Leva sempre esse como um critério. Então, tinta semi-brilho sempre vai ter uma resistência um pouco melhor acetinado? Sim, sempre vai ter, porque ela tem mais resina que dá mais resistência à manutenção e à durabilidade, principalmente à área externa, né? Acetinado, né, uso mais interno, né, o pessoal costuma usar o acetinado, de categoria acetinado, mais internamente, né? Excelente resistência também, porque ela está um pouquinho abaixo do semi-brilho, né? E também porque ela ajuda a mascarar as imperfeições da parede, tá? Mas leve sempre em conta a categoria do brilho. Quanto mais brilho, mais resistência, né? Então, puxado ao fosco é menor resistência sempre, em todos os casos. Não sei se eu respondi. Respondi? Sim, respondeu. Tá um pouquinho travada, não sei se o pessoal ficou travado, se o pessoal conseguiu entender a resposta. Me dê um okzinho aí, gente, pra gente ficar... Isso. Eu não quero que ninguém perca nenhuma informação. Isso, leve sempre em conta a questão do brilho. Quanto mais brilho o produto tiver, vamos dar um exemplo, né? Fosco, acetinado, semibrilho e alto brilho, né? Aí o alto brilho pega as categorias aí de linhas e esmaltes, né? Então, quanto mais resistência, né,
mais resistência à manutenção, né, mais durabilidade. Então, esse tipo de padrão dá para levar sempre em conta na hora de pensar num produto mais resistente. Certo? Boa. Tá, então, Boa, assim, entendi. a Todo mundo vantagem... entendeu, gente? Vocês estão ouvindo bem aí? Ok ali, eu vi que a galera tá dando um ok. Isso. Então, assim, produto, então, nossa linha super lavável, vantagens são essas, né? Mascara realmente mais as imperfeições da parede, categoria eggshell, né? Um brilho menor que o acetinado de mercado, tá? Isso vocês vão ver na prática, eu acho que é legal essa experiência que vocês têm que ter com o produto Recolor Gold, tá? E essa questão da limpeza é extremamente importante, porque realmente ele evita manchas, né? E não deixa as manchas após a remoção, né? De batom, chocolate, lápis, grafite, né? Mais de 11 tipos de sujeira. Então, isso é um baita atributo aí do produto. O Lucas comentou ali. Ah, sim, isso, sangue de mosquito, cara. Esse é do nosso dia a dia, né? Aqui na minha região também é bastante, tem que fechar cedo a casa, enfim, porque realmente os mosquitos pegam aí, né? Então, isso é uma coisa também preocupante que incomoda bastante, aquele sangue de mosquito. A gente mata, né, um mosquito e fica, às vezes, aquele sangue. Então, essa é uma vantagem, tu limpar, tirar, fazer a remoção sem deixar mancha. Então, esse produto ele é fenomenal para esse tipo de situação também. Boa, Lucas, é isso aí. O pessoal está perguntando aí, Douglas, vai respondendo. Resistência à limpeza. Resistência dele, cara, é fantástica também, tá? O produto, ele, além de ter, a gente está falando da categoria de ter menor brilho, né, menos resina e menos resistência, mas esse produto, como ele tem pigmentos especiais na fórmula, né, e cargas que compensam isso, né, então tu consegue ter uma resistência à abrasão muito grande, com menor resina, porque ele é uma linha acetinada, né, comparado a um semibrilho. Então, mas esse produto realmente ele foi desenvolvido para isso, né. Hoje, se for falar em normas, vamos dizer assim, dentro de uma norma padrão, linhas foscas, ela tem que resistir a 10 ciclos, né, o que é um ciclo? É uma escovinha que vai e volta até arrebentar o filme, né? Isso é na máquina que ele faz. Então, uma fosca hoje, o padrão dela é 10 ciclos, uma acetinada é 40 ciclos, né? E uma semibrilho chega a 100 ciclos, só para você ter uma ideia de resistência. Então, é mais ou menos isso que ela funciona. Eu acho que a ideia do eggshell também é poder ter uma tinta fosca, um pouco mais fosca, né, para quem gosta de fosco, mas exato, sem perder a lavabilidade, porque o fosco ele não limpa bem, né? Isso. Tem linhas ainda foscas, né, que a gente chama a nossa linha, digamos, a linha hiper, né? A nossa linha hiper é uma linha fosca, né? Onde ela também tem essas suas base pastel, média, intensa e super intensa, né? Muito hoje vendido para áreas internas, né? Mas ela é a linha nossa mais fosca de mercado, não sei se o pessoal sabe, mas ela é uma linha que a gente chama de flat, que é aquele brilho praticamente zero, né? Hoje, uma categoria fosca de mercado, para vocês terem uma ideia, a unidade de brilho que é medida sobre ela vai de 0 a mais ou menos 6 unidades de brilho, né? A nossa linha hiper, ela vai de 0 a 3 unidades de brilho. É a metade do brilho de uma categoria fosca acrílica de mercado. Então, ela é muito utilizado, né, principalmente em tetos de gesso, porque a gente sabe que às vezes tem muita ondulação, muita imperfeição. Quando vocês, às vezes, aplicam, vocês já tiveram uma experiência, mas quando se aplica uma linha acrílica convencional, às vezes ainda fica um certo brilho no teto, né? Então, a nossa linha hiper, ela permite uma menor redução desse brilho, né? Então, é uma categoria hoje também vendida muito, principalmente em pinturas de teto, para linhas de acabamento. Eu acho que a gente pode... e pessoal, podem ir perguntando, tá? Que o Douglas vai respondendo. Mas eu acho que a pergunta principal era qual é o acabamento ideal para você. Isso. E aí, como que a gente responde quando a pessoa nos pergunta isso? Leve-se... quando você vai fazer uma compra de um determinado produto, leve-se sempre em conta alguns questionamentos, né? Onde vou aplicar, né, e para que eu vou usar esse produto, né, para que eu vou usar esse local que eu vou estar pintando, né, esse produto, né, porque se é área externa, lembre-se sempre da questão da resistência,
né? Então, a resistência é extremamente importante, a durabilidade, porque isso é economia de obra, né? Evita a manutenção mais seguida, né? Tu tem que ter um prolongamento, sempre é importante prolongar a tua manutenção, a gente tem que sempre pensar na economia, né? Então, quando você adquire uma linha super premium, você já está adquirindo, além da qualidade, o diferencial desse produto, uma economia na tua obra, né? Uma durabilidade estendida, né? Isso faz toda a diferença, né? Leva sempre isso em conta. É área interna, tá? Tenho muito movimento de pessoas, é uma área que suja, uma área que às vezes mistura sala com cozinha, né? E aí tem as questões de limpeza de mão, né? Os movimentos de criança, né? Animais, pet, aquela coisa toda. Então, leva-se em conta, é que uma área que eu sempre faço muita manutenção, muita limpeza com esponja, com pano. Gente, opta por uma linha acetinada, se tu não gosta de muito brilho, né? Dentro de casa, né? Não, Douglas, aqui eu tenho muita imperfeição na minha parede, eu fiz algumas manutenções, eu fiz algumas emendas de textura, e essas emendas na minha textura, para não fazer em toda a parede, vai aparecer. Então, opta por uma linha fosca sempre, né? Tem uma textura aqui que puxa muita tinta, e eu tô com medo de gastar muitos baldes, muitas embalagens para pintar. Gente, opta por linha super premium, que é a categoria Gold, tu vai ter um maior rendimento do produto, né, e entrega de cobertura final, né, então tu vai ter um menor número de demãos, né, tu vai dar menos trabalho, tua obra vai terminar bem antes, né, que tempo de obra é dinheiro também, né, então opta sempre por uma situação assim também. Então tem que sempre levar em conta o local que você está aplicando, né, é um lugar que bate muita sombra, ou faz muito sol, ou tem muita troca de temperatura. Então, esse tipo de situação é extremamente importante na hora de decidir um produto, né, um local, né, como o que você vai fazer nesse local. Então, esses critérios tem que sempre levar em conta. Ótimo, Douglas. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que as que eu tinha, o Douglas já esclareceu. O Plínio tinha falado para tu comentar um pouco mais sobre os tipos de materiais que o eggshell limpa, né? Acho que é legal a gente falar, que a gente já falou, mas tem, enfim, 11 e a gente sempre recomenda muito nas redes sociais, assim, para quem tem criança, né? Porque criança suja muito a mão, encosta na parede. A Graça está perguntando, a parede externa da minha casa trinca muito, alguma tinta? Sim, na verdade, existe uma diferença, a gente tem que sempre categorizar que existe microfissura, fissura e trinca, né? Microfissura é aquele que a gente chama de mapeamento, né? O pessoal aí na obra chama de pezinho de galinha, né? É um mapeamento, é só aquela fissurinha assim, bem fraquinha, né, que se desenha às vezes no muro. Onde é que a gente vê isso no dia a dia? Às vezes chove, né, no muro rebocado, e quando seca, ela perde aquela umidade, ele parece todo como se fosse um rio seco, né? Ele todo rachado, assim, todo marcadinho, né? Mas não é uma rachadura e não é uma trinca, né? Uma fissura já é quase um fio, um pouquinho mais de um fio de cabelo, né? Aí a gente diz na parte técnica, ele vai de 1 milímetro a 2,5 milímetros, né? E acima disso já é uma trinca, né? Algo que precisa fazer uma obra civil, né? Já é uma rachadura quase, tá? Então, o que se deve fazer sempre em conta? Levar sempre essa questão se é um mapeamento ali, um desenhozinho, né, ou é uma fissura, tá? No caso daquele mapeamento, daquela microfissura, tá, existe na nossa categoria de tintas, no nosso portfólio, a linha frentes e fachadas. A linha frentes e fachadas é uma linha que tem a categoria emborrachada e a linha elástica, tá? A linha emborrachada, ela tem 200% de elasticidade. O que diz isso? Que ela tem ainda, né, 2 vezes mais o que poderia se esticar uma linha acrílica, né? E a nossa linha elástica, ela tem 800% de elasticidade. Então, ela tem o poder, né, de flexibilizar 8 vezes mais. Tá? Isso não é o Douglas falando. Isso tem equipamentos na fábrica, softwares para isso, tá? Normatizado, então o nosso produto ele é normatizado, segue normas, tá? Normas até internacionais. Então, é um produto que realmente o que tu compra é o que tem na lata, tá? Então, nossa linha emborrachada, para ter uma ideia, é o que a gente, como eu atendo a construção civil em Porto Alegre, é o nosso produto mais vendido hoje, né, nas fachadas de prédios hoje, é a nossa linha emborrachada 200%.
Então, respondendo a pergunta da Grazi, você tem sim, você tem a categoria ali fosca, quase semi-acetinada, que é a nossa categoria emborrachada, e a nossa linha elástica, que é uma linha semi-brilho, né, que também atende a área externa, né, e lembrando que é só a área externa, tá, gente, a linha fris fachadas, as pessoas dizem, mas eu quero pintar a área interna. Não, gente, é porque ele, como o produto ele nunca vai secar totalmente, ele deixa sempre uma leve peguinha, porque aquilo ali faz parte do funcionamento, da funcionalidade da resina, tá, ele continua trabalhando na tua superfície, tá, por 8, 10 anos, tá, tem casos que a gente vê aí até hoje aplicado o esquema emborrachado com 8, 12 anos até, né, e ele continua trabalhando ainda, continua protegendo. O que vai acontecer na prática, né? A tua trinca vai existir, a tua fissura embaixo vai existir, tá? Visualmente ela não vai estar aparecendo porque vai ter um filme de tinta, mas ele vai continuar trabalhando, evitando que ela se prolongue, ela se aumente, né? Então, essa é a funcionalidade de uma linha frentes e fachadas. O Walter está perguntando sobre a marcação de caneta. Eu acho que ele está se referindo ao eggshell, que é o lavável, né? Isso. Nossa linha, então, lavável, né? Super lavável da Recolor Gold, ela atende, é um dos tipos de sujeiras que ela contempla, né? Que é a caneta esferográfica, o lápis de cor, giz de cera, né? Marcas de batom, chocolate, né? Ou sangue do mosquito, lá que o Lucas falou. Então, esse tipo, mais de 11 tipos aí, que se testa até muito mais, né, mas que a gente coloca até num boletim técnico, né, então isso é legal também, gente. Querem mais informações depois, dentro do nosso site, né, no www.tintasrenner-decola.com.br, tem todos os boletins técnicos dos nossos produtos, né, se depois também da live tiver dúvidas também a gente pode comentar, vocês podem comentar ali no direct também, né, da página das Tintas Renner também, né? Então, fiquem tranquilos aí, porque às vezes surgem dúvidas depois, a gente vai responder todas também. Sim, Douglas, vamos... É isso, pessoal, não tiver mais perguntas, queria deixar aberto aí o nosso Instagram, caso alguém queira fazer uma pergunta posterior ou alguma outra pergunta de outro produto do nosso portfólio, enfim, fiquem à vontade, podem entrar lá. A gente vai consultar o Douglas aí para responder vocês. E eu acho que é isso, Douglas. Não sei se tu quer fazer alguma fala final aí, agradecer, enfim. Só complementar ali da pergunta da Grazi, a gente falou de microfissuras, mas tem a questão das fissuras também, né, e trincas, né. Existe a linha Top Gun, né, nossa, que é a linha Top Gun 140, 200 e 300, né. A nossa linha 140 é uma linha acrílica, tá, é uma linha convencional para uso geral, tá, mas não é indicada para trincas, tá, a linha 200 é uma linha que é a base de acrílico siliconado, então é para fazer manutenções em pingadeiras, né, soleiras, janelas, né, às vezes boxes de banheiro, porque ele é uma linha incolor, né, ele é branco quando se aplica e quando ele vai perdendo a água e vai secando, ele vai ficando incolor, tá, então o resultado dele final é incolor. E a nossa linha 300, tá, que é uma linha elastomérica, né, de cor branca, sim, ele não muda de cor, não altera, esse sim é indicado para trincas e fissuras. É um selante, né, em forma de tubo, né, que você usa com um aplicador, você corta então o bico a 45 graus e aplica-se dentro da fissura, tá. De que forma completa é feito mais ou menos esse passo? Tá? Você abre-se a trinca com equipamento específico, né, um abre-trinca, remove-se a sujeira, né, você tem duas opções, né, se não existe umidade presente na parede, você pode usar um fundo preparador só para agregar aquela sujeira que fica dentro, né, a poeira que fica dentro da superfície da trinca, e depois, após a cura aí de 4 horas, você pode aplicar o seu Top Gun 300, né, enfim, remover o excesso dele, aguardar 24 horas e aplicar um acabamento, seja ele com massa, textura em cima ou tinta direto, tá? Se caso tem problemas de umidade, a gente pode usar o nosso bloqueador de umidade, né, antes de aplicação do selante, né, e depois o selante, depois novamente o bloqueador de umidade como um sanduíche, e sim um acabamento, né, ou uma textura antes do acabamento, também pode ser feito assim, dessa forma. Só para complementar aí a informação. Acho legal o pessoal saber que a gente falou hoje do Gold, mas, na verdade, a gente tem aí um portfólio super completo de produtos que vocês podem encontrar no nosso site. A gente tem tinta para umidade, a gente tem tinta para fissuras, a gente tem silicone, que é o Top Gun, a gente tem tinta, enfim, para telhas. Então, acho que as pessoas, às vezes, a gente
no nossas redes sociais a gente tenta mostrar um pouco mais, assim, né? Mas a gente tem tinta para tudo, gente. Eu acho que é legal vocês irem no nosso site e conhecerem nosso portfólio mais completo, tinta para piscina, né? Exato. Então, a gente tem diversos produtos. Aqui que tem bastante coisa, né? Funcionalidades. Quando a gente fizer tiver uma live sobre patologias, a gente vai falar muito sobre o Aquablock, que é um bloqueador de umidade, o Top Gun, né? Da linha Top Gun 300, 140, 200, né? Diversos produtos aí que vão atender aí toda a demanda e necessidade de cada obra. Exato. Eu acho que é isso, Douglas. Queria te agradecer. A gente vai respondendo aí o pessoal depois da live. Eu vi que teve uma pergunta ali, mas a gente responde, tá? Queria te agradecer e obrigada por, né, compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Para quem não sabia sobre a nossa linha nova e saber mais um pouquinho, né? E obrigada, Douglas. Show. Eu que agradeço todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí, né, que separou uns minutos do seu dia a dia para estar junto com a gente aqui, dividindo, né, compartilhando conhecimento. Eu acho que isso é o essencial, eu acho que a essência é essa, né, compartilhar conhecimento, dividir com todo mundo, né, e contam sempre com a gente aí que precisar, né, nas nossas redes sociais, presencialmente, né, então a gente tem o nosso 0800, também, para quem não conhece, é o 0800 51 23 80, onde você tem ali um suporte para atendimento de produto, necessidades de mandar um boletim técnico, esclarecer dúvidas, né, por telefone, por e-mail, de todos os canais aí possíveis que a gente tem. A gente tem o faleconosco@ppg.com também, então a gente deixa esse canal aberto aí. Isso, legal. Então, show, Douglas, valeu. Obrigado, bom dia a todos. Obrigada. Né, se cuidem aí e vamos passar por essa aí. Abraço. Show, isso aí, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, queria agradecer. Essa foi a nossa última live falando um pouquinho sobre o Gold e sobre alguns outros produtos que a gente tem disponível também. Então, convido todos a conhecer o nosso portfólio completo e se quiserem algum esclarecimento, alguma pergunta que a gente não tenha respondido aqui, fiquem à vontade para nos perguntar. E obrigada a todos que acompanharam aí o nosso Conexão Tinta Zener. A gente teve uma repercussão muito bacana aí e a gente queria agradecer a todo mundo que participou. E quem sabe a gente faz mais algumas lives aí. Obrigada, gente. Fiquem em casa, se cuidem e um abraço.